Voltar para casa depois da maternidade. Minha sogra havia trocado as fechaduras e meu marido disse: "Mãe precisa de sossego. Vai para casa dos seus." Imediatamente vendi o apartamento e os deixei na rua. Bem-vindos, queridos ouvintes do canal. Hoje vou contar a história de como, ao voltar para casa depois do parto, descobri que minha sogra havia trocado as fechaduras. Meu marido disse: "Mãe, tá cansada, precisa de silêncio. Vai para casa dos seus pais." Imediatamente vendi o apartamento e os deixei todos na rua. São Paulo, final do inverno, começo da primavera. Um vento cortante soprava entre os blocos dos novos edifícios do bairro de Santo André. O frio não era brutal, mas fazia um arrepio percorrer as costas. Na calçada, junto à entrada do metrô, várias barracas continuavam vendendo coxinhas e pão de queijo quentes. E o cheiro de massa frita misturava-se com a umidade da manhã. Eu apertava contra mim o embrulho com meu filho e caminhava a passinhos miúdos, sentindo como se pisasse em gelo muito fino. Meu nome é Sofia, tenho 32 anos. Trabalho como chefe de contabilidade numa rede de lojas de materiais de construção e decoração. Minha profissão pode parecer árida, mas ela me ensinou a ser precisa número por número, documento por documento. Dizem que a felicidade de uma mulher está no marido, mas eu acredito que está em ter a cabeça no lugar. Só que naquele momento eu não podia imaginar que essa mesma clareza se tornaria um dia motivo de ódio contra mim. 3 dias na maternidade depois de uma cesárea. A cicatriz ardia como uma linha de fogo ao longo do ventre. Meu filhinho dormia tranquilo. Seus lábios estavam franzidos num beicinho, como se ainda estivesse mamando. Tinha pena dele e amargura por mim mesma, porque meu marido André havia vindo apenas 2 vezes, cada vez menos de 15 minutos, com roupa de trabalho e voz cansada problema na obra. "O cliente está com pressa", dizia. Deixava uma sacola de frutas na mesinha, dava uma olhada rápida no bebê e ia embora. Eu ficava deitada ouvindo o barulho de seus sapatos se apagando no corredor do hospital e na minha alma crescia um vazio. Minha sogra, Glória Martinez, não apareceu nem uma única vez, apenas mandou uma mensagem para André. "Não suporto o cheiro de hospital, fico logo mal." Eu li e só sorri de canto. Até o parto, ela era tão saudável que conseguia percorrer 3 igrejas num dia e ainda encontrar forças para me dar lição. "Quando você parir, saiba qual é o seu lugar. Você mora na casa do seu marido." Essas palavras me ardiam na garganta, mas eu me convencia. Uma paz ruim vale mais do que uma boa briga. Meu sogro, Rafael Martinez, era o oposto completo da mulher. Era parco em palavras, desses homens mais velhos que conservam o hábito de observar em silêncio. A maternidade não foi, mas naquela tarde em que fiz a operação me mandou uma mensagem: "Cuide das forças. Se precisar de alguma coisa, me diga, uma linha só." Mas às vezes uma linha dita com bondade aquece mais do que 100 frases bonitas. O apartamento novo em que eu voltava agora foi comprado pelos meus pais antes do casamento. Naquela época custou cerca de R$ 450 mil. No registro de imóveis, a titular era eu, Sofia. Não me vangloriava disso, nem o usava como arma. Simplesmente o considerava nosso ninho. André se mudou comigo depois do casamento, mas ficou encarregado sozinho da fechadura inteligente. Disse que homem entende de tecnologia mais rápido. No fim, todos os direitos de administrador, a mudança de senhas e as digitais ficaram no telefone dele. Levei na esportiva. Que segredos pode haver entre marido e mulher? Mas a verdade é que desde o 7º mês de gravidez, André mudou. Seu telefone ficava sempre virado para baixo e ao ouvir uma notificação, ele o pegava imediatamente e saía para a sacada. Uma vez perguntei de brincadeira: "Quem te manda mensagem assim, que você cuida tanto?" Ele me latiu: "Você não tem nada que ver." Apenas uma frase, mas como um tapa. Não sou das que fazem cena de ciúmes nem vasculham coisas alheias, mas tudo tem um limite. Na minha alma começava a crescer uma sensação fina como o papel de seda toca e rasga. No dia da alta tentei me convencer. O principal é chegar em casa. As primeiras semanas depois do parto, o mais importante é descanso. O bebê precisa de uma mãe saudável. A mãe precisa de leite e de um caldo de galinha quente. Chamei um Uber. O motorista, ao me ver com o embrulho e a sacola de fraldas, perguntou com simpatia: "E o marido, moça?" Respondi de brincadeira: "Está no trabalho." E até eu mesma achei graça. A frase soava como um meme de internet. Ocupado é o casaco universal que colocam para deixar você a descoberto. O carro parou em frente ao portão. Passei pela portaria, cumprimentei brevemente e entrei no elevador.
A cada número no painel, meu coração dava um sobressalto. Parada diante da porta do meu apartamento, respirei fundo, ainda agarrada à esperança. Agora vou abrir a porta e dentro vai cheirar a limpo e a caldo quente. André vai estar lá e mesmo que não esteja bem-humorado, pelo menos vai me ajudar a entrar com as coisas. Digitei o código habitual. A fechadura piscou em vermelho. Digitei de novo, devagar, certa, conferindo cada dígito. Vermelho de novo. Minhas mãos gelaram. A cicatriz deu uma fisgada como se alguém puxasse o fio de repente. Me apoiei com a testa na porta fria, ouvindo meu coração disparado. Dizem que o lar é o lugar ao qual sempre se pode voltar. Naquele momento, essa frase me pareceu um luxo inatingível. Já havia sacado o telefone para ligar para André quando lá dentro ouviram-se passos. Um suave clique e a porta começou a se abrir. Assim que apareceu a fresta, do apartamento brotou calor, mas a mim não entrou calor nenhum, porque no umbral estava André com uma camiseta cinza, bermuda e chinelo de casa. Me olhava a mim abraçando o bebê, com a sacola na outra mão, e nem teve o reflexo de ajudar. Seu olhar não era o de um homem a quem acabou de nascer um filho, muito menos o de um homem que vê a mulher depois de uma operação grave. Era um olhar vazio, como se tudo já estivesse decidido e não houvesse nada de que falar. André se apoiou na ombreira da porta com desdém, como um verdadeiro dono, e pronunciou apenas uma frase com tom glacial. Por enquanto você não entra. Pensei que tinha ouvido errado. Tentando falar com calma para não acordar o bebê, perguntei. O que você disse? Venho direto da maternidade. O bebê precisa dormir. Eu preciso deitar. Me deixa passar. André não se moveu. Olhou para o embrulho nos meus braços e desviou o olhar como se temesse esse olhar de responsabilidade. Mãe está aqui agora conosco, disse devagar, como se tivesse ensaiado diante do espelho. Ultimamente ela está com a pressão alta. O médico do posto aqui perto mandou repouso absoluto. Se o bebê chorar de noite, ela não vai conseguir dormir e vai ter uma crise. Vai com o bebê para a casa dos seus pais, por enquanto. Ouvi aquilo e a garganta fechou. Literalmente fechou. Ontem, Glória havia ligado para André para se gabar de que estava comendo uma feijoada completa num boteco da rua. A voz dela vibrava de satisfação. Se com essa pressão alta ainda tem forças para falar de feijoada com cachaça, é que a pressão tá mesmo muito alta. Me contive e perguntei diretamente: por quanto tempo é esse vezes por enquanto? André revirou os olhos, como se minha pergunta fosse um estorvo. Até o bebê crescer um pouco. 1 ano, talvez 2, respondeu com total indiferença. Fiquei paralisada. 1 ano, 2. Disse isso tão facilmente como se falasse de ir ao mercado. Dei uma risada baixa, mas o riso ficou preso na garganta e doía mais do que o choro. Você mesmo está ouvindo o que está dizendo? Perguntei, e minha voz tremeu de raiva e cansaço. Fiz uma cesárea há 3 dias. O bebê é pequenininho e você me diz para ir embora por 1 ano ou 2. André deu de ombros e a indiferença me queimou o rosto. E ainda acrescentou com um tom paternalista. Você, como nora, deve respeitar minha mãe. Pense no que ela aguenta com o choro do bebê. Naquele momento, lá de dentro do apartamento, chegou a voz sonora saudável demais para ser de uma doente de Glória Martinez. Ele tem razão. Sou velha. Preciso de sossego. Se eu ouvir o choro do bebê de noite, a pressão vai subir. Se me acontecer alguma coisa, você será a responsável. E além do mais, essas fraldas cheiram mal. A casa acabou de ser limpa. Não traz isso aqui. Fiquei cravada no corredor. Uma corrente de ar frio chegava do fosso do elevador. Arrepiei os braços. A frase sobre as fraldas que cheiravam mal soou como um tapa. Olhei para o embrulho nos meus braços, para meu filho dormindo, e senti vergonha. Não vergonha de pobreza, nem de defeitos, vergonha de ser tratada como objeto sujo. Respirei fundo. A profissão de contadora me havia ensinado algo. Quando tentam te confundir, é preciso manter a máxima clareza. Esse apartamento está no meu nome, disse, me esforçando para falar baixo para não acordar o bebê. Não estou pedindo para entrar de visita. Simplesmente estou voltando para minha casa. Ao ouvir isso, André fechou a cara. Baixou a voz, mas nela ressoava claramente uma ameaça. Não venha aqui agitar papelada. Sou seu marido e a casa é dos dois. O que acontece na família, fica na família. O olhei diretamente nos olhos. Por alguns segundos me lembrei das noites do 8º mês de gravidez, eu deitada de lado, sufocando, e ele de costas, mergulhado no telefone. Lembrei do cheiro de perfume estranho na camisa quando voltou de um jantar de negócios com clientes. Lembrei de como, falando ao telefone na sacada, soltou a frase:
Sim, quando ela parir eu decido. Naquela época pensei que eram apenas suspeitas. Dizem que a mulher inteligente não vira detetive, mas agora entendi, não estava sendo desconfiada. Simplesmente havia demorado demais para ter pena de mim mesma. Glória Martinez saiu do apartamento e se pôs atrás de André. Estava longe de parecer doente, cabelo preso num coque alto, usava uma blusa vermelha de malha. No pescoço brilhava uma corrente de ouro. Me olhando de cima a baixo, torceu os lábios. Não venha aqui se gabar de que compraram um apartamento para você. Se entrou na casa do marido, vive segundo as regras da casa do marido. O que eu disser é isso que André faz. Ao ouvir aquilo, senti o peito apertar. Tinha a chamado de mãe durante todos esses anos. Tinha sido amável em todas as celebrações dos almoços de Natal ou Réveillon, a mesa festiva e o envelope com dinheiro. Tudo correu por minha conta. E agora ela estava diante de mim me falando como se eu fosse uma estranha que vinha destruir o lar. Respondi com clareza. Tenho nos braços o seu neto. Simplesmente preciso deitar. Se precisam de silêncio, vou ficar com o bebê no quarto com a porta fechada. Não faço barulho. Glória deu uma risada. E se ele chorar atrás da porta fechada? Você acha que temos aqui isolamento acústico de hotel? Vai para casa dos seus, disse ela. André a secundou. A voz soava condescendente. Pronto, chega. Vai para casa dos seus pais. No fim de semana, se ficar livre, eu apareço. Fala pro seu pai para preparar um churrasco decente. Essa frase foi como um banho de água gelada. Olhei para André, depois para Glória, e pela primeira vez na vida compreendi com absoluta clareza o significado da palavra crueldade. Para isso não é preciso gritar nem brigar, basta dizer em tom tranquilo. Meu filho ainda dormia. Seus lábios se moviam, seu pequeno peito subia e descia. Pensei de repente, se eu ficar aqui mais 10 minutos nessa corrente de ar, ele vai esfriar. E se agora eu baixasse a cabeça e fosse docilmente para a casa dos meus pais, eles sentiriam sua força e não ficariam por aí. Quanto mais tempo se vive, melhor se conhece as pessoas. Esse velho ditado me veio à cabeça. Amargo, mas verdadeiro. Não me pus a gritar nem a discutir. Simplesmente recuei meio passo, apertei mais o bebê e peguei o telefone. Os dedos me tremiam de cansaço, mas a voz não. Disquei o número da administração do condomínio colado na parede do elevador e disse com clareza, como se lesse um relatório. Olá, sou a Sofia, proprietária do apartamento número tal, no andar tal. Tem um conflito na porta. Não me deixam entrar no apartamento. Peço que subam para garantir a ordem e lavrar uma ata. André deu um sal. Sofia, o que você está fazendo? Levantei os olhos para ele tranquilos, a ponto de me surpreender. Não estou fazendo nada. Estou agindo conforme as normas. Em seguida, disquei o número da polícia militar. Os longos toques ressoaram pelo corredor frio como um rufar de tambor no início de uma batalha decisiva. Assim que os toques do telefone cessaram, o ar no corredor pareceu se condensar. Continuei de pé no canto, protegida da corrente perto da escada de incêndio, apertando o bebê contra o peito. O frio entrava pela fina jaqueta, mas eu tinha medo de apertar demais para não deixá-lo desconfortável. Só tentava respirar regularmente, como sempre. O principal é acalma um único número errado e o sistema todo desmorona. André saiu do apartamento, mas a mão continuava agarrada à ombreira, como se temesse que eu me enfiasse dentro. Baixou a voz, tentando falar com ameaçadora preocupação. Sofia, entre em razão. Chamar a administração do condomínio, a polícia. Vamos ficar de ridículo diante de todo o edifício. Mãe é mais velha. Só tá botando lenha na fogueira. O olhei diretamente nos olhos. Na cabeça me veio o ditado, em boca de mel, coração de fel. Você diz coisas muito corretas, respondi igualmente baixo para não acordar o bebê. Mas sua mão continua bloqueando a porta do meu apartamento. Me diz para ir embora por 1 ano ou 2. Não me deixe entrar na minha casa. O que se supõe que devo fazer para guardar as aparências? Ficar aqui e te pedir licença? André estralou a língua. Estava claramente irritado por eu não ter cedido. Mudou para um tom mais duro. Não fala assim. Você é minha mulher, mas minha mãe é minha mãe. Não posso deixar ela perder o sono por causa do choro do bebê. Naquele momento, Glória Martinez voltou a sair para o umbral, se pondo atrás do filho como atrás de um escudo. Me mediu com um olhar desprezível que dizia: Nora não é mais que Nora, tá vendo? Sou velha, preciso de sossego. Que você vá para casa dos seus. No início é o mais humano e o mais correto. As mulheres que ficam teimando depois do parto acabam destruindo a família. E depois não tem quem culpar. Pronunciou a palavra, vezes destroem, vezes com uma careta.
Eu ouvia e o coração me batia não de medo, mas de ver como ela se punha acima de tudo. Na voz dela não havia nem uma pitada de compaixão pelo neto. Só o desejo de me expulsar o mais longe possível. Respondi mantendo a educação. Não discuto que precisem de descanso, mãe. Só peço que me deixem deitar. Tenho a cicatriz da operação. Não consigo continuar de pé no corredor. Glória fez um gesto com a mão. Se não consegue ficar de pé, vai para a casa da sua mãe e fica lá deitada. Este lar não é lugar para trazer infecção de hospital. Francamente, tenho medo dessa energia de hospital. Você traz aqui e depois começam as desgraças em casa. Quem vai responder por isso? Se uma pessoa estranha tivesse dito aquilo, poderia ser atribuído à superstição. Mas na boca da mãe do meu marido, essas palavras eram como uma facada pelas costas dirigida à nora. Apertei os lábios. Lembrei que no dia do casamento, Glória Martínez me havia pego pela mão diante de Nossa Senhora e me dissera: me considere como sua própria mãe a partir de agora. E agora me dizia que eu trazia infecção do hospital como se eu fosse uma fonte de maldição. André estava ao lado dela e não só não a freou ainda, concordava com a cabeça. O olhei e me deu vontade de rir. Não porque fosse engraçado, mas porque em algum momento havia acreditado que ele seria minha proteção. E agora era ele quem me empurrava para a corrente de ar. André disse com mais clareza: você diz que mãe precisa de silêncio, mas mãe tá aqui agora e fala muito alto. Isso te parece próprio de quem precisa de silêncio? Glória levantou imediatamente a voz. Que insolência! É assim que você fala com sua sogra? Falo alto porque preciso ensinar. Noras normais depois do parto sabem qual é o seu lugar, mas você, com seu diploma de contadora, achou que era quem sabe o quê. A frase vezes com seu diploma de contadora, vezes soou com desprezo, menosprezando toda a minha vida. De repente, lembrei dos envelopes com o dinheiro que eu dava no Natal, de como preparava sozinha a feijoada e punha à mesa. Ela comia e soltava apenas uma coisa: bom, não está ruim. Nenhuma vez elogiou, nenhuma vez reconheceu. Ao que parece, aos olhos dela minha competência era um defeito, porque mulher inteligente é mais difícil de manipular. André suspirou pesadamente e se voltou para mim, acusador. Tá vendo? Você começa a fazer barulho e mãe fica mal. Vai para casa dos seus. Tenha paciência. Prometo que apareço no fim de semana. O olhei e entendi que suas promessas não valiam mais que um lenço usado. Os 3 dias na maternidade também prometeu vir e sumia. Naquela época me consolava dizendo que quem trabalha em construção vive cheio de apuro. Agora estava claro. Estar ocupado ou não depende apenas da vontade da pessoa. Não continuei discutindo. Disse breve e direto: não preciso das suas promessas. Preciso do meu direito de entrar na minha própria casa. André franziu a testa. A voz endurecia. Você está exagerando. Quer me fazer parecer o vilão diante dos vizinhos? Dei uma risada baixa, mas sem alegria. Não precisa me apresentar como tal. Você se sai muito bem sozinho. Só caiu o silêncio. Glória deu uma olhada no corredor. Viu como as portas do elevador abriam e fechavam, como alguns vizinhos saíam e entravam. Logo mudou de tática e passou ao papel de vítima. Levando a mão ao peito, se lamentou. Ai, meu Deus, que filho infeliz o meu. Casou com uma mulher tão teimosa. Acabou de parir e já chama a polícia contra a sogra. Ouvi aquilo e um calafrio me percorreu as costas. A vida parecia uma novela barata. As pessoas mudavam de máscara tão depressa que não dava tempo de reagir. Mas entendi uma coisa. Quanto mais eu me explicasse, mais me afundaria na armadilha deles. Tem gente que não precisa da verdade, precisa de espectadores. Recuei mais meio passo, mantendo a distância. Não deixei que me tocasse nem que André me arrancasse o telefone. Voltei a olhar para a tela da chamada. Minha voz continuou serena. Preciso de testemunhas para evitar um incidente. Acabei de sair da operação. Não tenho forças para discutir. Quero que tudo fique registrado. André bateu o punho na parede. Ficou vermelho de raiva. Quem vai conseguir viver com você? Vivendo como uma auditora da Receita Federal? Antes essa frase teria me magoado muito. Mas naquele momento pensei, sim, calculo. Calculo para que meu filho não acabe na rua. Calculo para que um dia, se alguém perguntar quais são nossos direitos, eu possa responder com um documento carimbado, não com lágrimas, disse devagar. Quando se trata de cálculos, você diz que é meu trabalho. Mas quando precisa de um lar, dinheiro e estabilidade, se apoia na minha capacidade de calcular, não é? Só estou sendo honesta com os documentos que me pertencem. Mal terminei de falar, do elevador chegaram passos rápidos. Me virei.
Um segurança uniformizado e atrás dele uma mulher da administração do condomínio Helena. A luz do corredor se refletiu nos crachás deles e senti alívio, como se tivesse encontrado um ponto de apoio. O segurança, avaliando a situação, disse de imediato: "Se tiverem algum problema, por favor se acalmem e mantenham a ordem." A representante do condomínio acrescentou: "Viemos lavrar uma ata da situação atual a pedido da proprietária." Glória, que estava atuando seu papel, ficou paralisada um momento. André entreolhou os olhos tentando falar com dureza. "Que ata? Isso é um assunto de família." Helena respondeu com calma. "Não decidimos quem tem razão. Só registramos a situação atual e garantimos a ordem no condomínio." Naquele momento, meu telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina clara e firme. "Cabo Sanches, Polícia Militar. Em que andar estão?" "Já estou subindo." Olhei para André. Não havia mais medo. Entendi que havia agido certo, porque às vezes, para preservar uma família, não é preciso aguentar. É preciso garantir ao seu filho um lugar digno e legítimo neste mundo. O Cabo Sanches subiu mais depressa do que eu esperava. O som de seu sapato sobre o piso de cerâmica era nítido e seguro. Vestia a paisana com uma prancheta na mão. Ao me ver com o bebê, logo baixou a voz, como quem entende a situação. "A senhora é a Sofia, certo? Fique tranquila. Em que exatamente precisa da nossa colaboração?" Antes que eu pudesse responder, André se intrometeu. A voz era tensa. "Senhor agente, são coisas de família. Um casal que brigou um pouco. Para que chamar a polícia logo?" Sanches olhou para André, não com dureza, mas com peso. "Em assuntos de família é que precisamos manter a calma. Estou aqui para manter a ordem, prevenir o conflito e registrar a situação a pedido da denunciante." Helena já tinha preparado o formulário da ata, e o segurança Carlos havia recuado um passo para observar que ninguém entrasse em briga nem tentasse arrancar nada. Senti que a voz estava um pouco rouca de tanto tempo de pé no frio, mas tentei falar com clareza. "Fiz uma cesárea há 3 dias. Não me deixam entrar no meu apartamento. Preciso que o condomínio e a polícia testemunhem esse fato para que não aconteça nada imprevisto. O bebê é muito pequeno, tenho medo que esfrie." Sanches assentiu e perguntou: "A senhora é a proprietária deste apartamento?" Não me lancei, como fazia no trabalho com os clientes, a tirar todos os papéis de uma vez. Aqui não se tratava de relatórios contábeis, mas da minha vida. Passei o bebê por um momento para Helena só o tempo necessário para tirar os documentos sem acordá-lo. "Sim, aqui está." Estendi meu RG e uma cópia autenticada da matrícula do imóvel. O apartamento estava no meu nome. André, ao ver o documento, mudou de cara. Apertou os lábios tentando manter a compostura, mas não pôde esconder a irritação. Glória, de pé, mal deu uma olhada no papel e logo se exaltou. E que importa que esteja no nome dela? É mulher de André. Se entrou na casa do marido, vive segundo as regras da casa do marido. Quando se viu Nora com um recém-nascido no colo chamar a polícia para lavrar ata contra a sogra? Ao ouvir isso, Sanches a pediu com um gesto que falasse mais baixo: "Senhora, por favor, fale mais devagar, a um bebê aqui." Helena leu atentamente as informações do documento e perguntou: "Quem exatamente está impedindo a senhora de entrar no apartamento agora?" André deu um passo à frente, ainda bloqueando a passagem. Falava como se o direito estivesse do lado dele. "Não estou impedindo nada. Só aconselhei minha mulher a ir temporariamente para a casa dos pais dela, para que minha mãe possa descansar. Ela tem hipertensão." Olhei diretamente para André e disse devagar, sem perder o ritmo: "Você não estava dando conselho. Estava de pé, bloqueando a porta. Colocou a condição de eu ir embora para que houvesse paz. E tudo o que preciso é entrar na minha casa e me deitar." Glória imediatamente começou a vociferar para que todo o corredor ouvisse: "Meu Deus, ela quer entrar em casa para me levar à cova. A sogra quer que eu não durma, que eu tenha um ataque. O que eu fiz para merecer isso?" Helena se inclinou para ela e pediu em voz baixa: "Glória, por favor, mantenha o silêncio." Senti um nó na garganta. Não de medo, mas de ver como em uma frase ela havia se transformado em vítima. Lembrei das palavras do meu pai: "Quando vier a desgraça, não se apresse em se irritar. A irritação atrapalha o trabalho." Me lembrei do ditado: "Palavra gentil não custa nada, mas faz maravilhas."
mas com quem tenta te esmagar, palavras gentis são como amarrar as próprias mãos. Sanches se voltou para André. O senhor tem algum documento que comprove seu direito de propriedade ou copropriedade sobre este apartamento? André hesitou, coçou a nuca e respondeu evasivamente. Sou o marido dela. Moro aqui desde o casamento. Sanches assentiu levemente. A relação conjugal é uma coisa, e o direito de propriedade sobre o imóvel é outra. Se Sofia é a proprietária e está tendo obstáculos, o condomínio tem direito de lavrar ata. Os conflitos sobre local de residência ou propriedade resolvam pelos meios legais adequados. André se virou bruscamente para mim. Os olhos estavam vermelhos de orgulho ferido. Sofia, chega. Você quer me encurralar? Não respondi no mesmo tom. Falei direto ao ponto. Quero que tudo fique claro. Não quero acabar com o bebê na rua no meio da noite. Helena começou a redigir a ata, devolvendo a situação ao curso legal. Leu cada ponto em voz alta para que não houvesse contestações. A proprietária do apartamento, Sofia, solicita a colaboração do condomínio em relação ao impedimento de acesso à residência. Pessoa indicada como causadora do impedimento. André. A cidadã Glória Martínez causou tumulto no corredor do condomínio. André reagiu imediatamente. Que impedimento? Não impedi nada. Carlos, o segurança, olhou para ele e disse em voz baixa, mas diretamente. O senhor estava de pé bloqueando a porta. Todos nós vimos. Essa frase fez André calar. Glória passou as lágrimas, enxugou rapidamente os olhos e se lamentou. Ai, meu Deus, que desgraçada é minha vida. A nora bota a sogra na rua. Que pecado cometi para isso nos meus últimos anos? Ouvi aquilo e a espinha gelou. A vida parecia uma novela barata. As pessoas trocavam de máscara tão depressa que não dava tempo de reagir. Mas entendi algo. Quanto mais eu me explicasse, mais me afundaria na armadilha delas. Recuei mais meio passo, mantendo a distância. Não a deixei se aproximar, nem deixei que André me arrancasse o telefone. Voltei a olhar para a tela. Minha voz se manteve serena. Preciso de testemunhas para evitar o incidente. Acabei de sair da operação. Não tenho forças para discutir. Quero que tudo fique registrado. André bateu o punho na parede. Ficou vermelho de raiva. Quem vai conseguir viver com você que age como uma auditora do Tribunal de Contas? Pensei. Sim, calculo. Calculo para que meu filho não acabe na rua. Calculo para que um dia, se alguém perguntar quais são nossos direitos, eu possa responder com um documento carimbado não com lágrimas. Sanches se voltou para André. De acordo com os documentos apresentados, ela é a proprietária do imóvel. A troca da fechadura é uma medida de segurança. O senhor tem direito de retirar seus pertences pessoais num prazo razoável, mas não deve obstruir nem causar tumulto. Naquele momento, Glória saiu do quarto. Já havia colocado um casaco e amarrado uma lenço no pescoço como se preparasse para ir embora. Mas seu olhar não era o de quem vai embora, era o de quem calibra o que ainda pode agarrar. Passeou os olhos pela sala. O olhar se deteve na grande televisão na parede. Estralou a língua e disse tranquilamente: Bom, se está nos botando para fora, levo esta televisão para não se desperdiçar. Neste apartamento também tem dinheiro do meu filho. Não respondi com ironia, apenas suspirei, peguei o telefone e abri a pasta de notas fiscais eletrônicas que guardava desde quando comprei os eletrodomésticos. Hábito profissional, tudo deve ter documento. Não para se gabar, mas para não ficar de ridículo. Virei a tela para Helena e Sanches. Aqui está a nota fiscal da televisão, no nome de Sofia. Pago com meu cartão, endereço de entrega, tudo indicado. Glória ficou paralisada. André disse entre os dentes. E daí? A nota tá no seu nome, mas o dinheiro eu dei a você. A olhei com calma, me surpreendendo. Se me deu ou não, isso você vai ter que provar. E eu tenho a nota e o extrato da minha conta bancária. Essa frase fez André calar, porque no fundo sabia. Eu não jogo palavras ao vento vivo com números. E números não conhecem piedade. Sem conseguir levar a televisão, Glória mirou outro objetivo. Foi até o sapateiro, tirou vários pares de sapatos novos e murmurou. E o calçado também foi comprado com dinheiro do meu filho. Voltei a abrir as notas fiscais, desta vez de uma loja online, e de novo no meu nome. Não discutia, simplesmente apresentava provas. Carlos, o segurança, ao ver ela jogar o calçado, comentou em voz baixa: Senhora, por favor, leve apenas seus pertences pessoais. O que pertence à proprietária, deixe. Glória se virou bruscamente. Os olhos se encheram de raiva. Você é o segurança e está defendendo ela.
Quanto ela te pagou? Carlos corou, mas respondeu com profissionalismo. Não defendo ninguém. Quem tem documentos tem razão. Talvez essa frase tenha enraivecido Glória mais do que qualquer outra, porque ela estava acostumada a vencer no grito. Ao se deparar com alguém que só reconhece papéis, ficou desarmada. André, vendo a mãe num beco, sem saída, foi ao quarto e começou a abrir gavetas com estrépito. Entendi que estava procurando algo para me colocar em apuros: documentos, joias. Me levantei imediatamente. A cicatriz me deu tal fisgada que minha visão escureceu, mas mesmo assim me aproximei da porta do quarto e barrei a passagem com meu corpo. Minha voz ficou mais firme. André, leve seus pertences pessoais, não te atrapalho. Mas os documentos do apartamento, os documentos do bebê e o que não é, seu não toca. André ficou parado, me olhando como se quisesse me dizer algo muito ofensivo. Sanches deu um passo à frente e o lembrou. André, mantenha calma. Se houver disputa sobre bens, pode resolver. Las pelos meios legais. Levar por conta própria coisas cuja propriedade não está clara vai te criar problemas no futuro. Voltei à sala, peguei uma sacola grande de pano e coloquei no meio do quarto. Fazia exatamente o que havia prometido, sem truques. Suas coisas pessoais, roupa, calçado, documentos, coloca aqui. As coisas da sua mãe em outra sacola. Se acha que comprou algo a mais, apresenta a prova e te deixo levar. Glória torceu o nariz. Para tudo ela precisa de prova. Quem vive assim? Respondi suavemente, mas sem ceder. As provas são necessárias para que depois não haja acusações no vácuo. Glória, se tem argumentos, discuta. Se tem provas, fale. Mas sem provas, qualquer disputa vira simples barulho. Essa frase a fez calar por vários segundos. Depois ajustou o lenço, caminhou para a saída e, ao sair, murmurou. Muito bem. Vamos ver até quando dura. Naquele momento, o chaveiro terminou o serviço, me entregou as chaves novas e me explicou como programar o novo código. Assenti, sentindo que o cansaço me embaçava a visão. Sanches me olhou e perguntou brevemente. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa à ata? Helena já havia acrescentado o complemento. Hora da troca de fechadura. Relação dos pertences pessoais que levaram e a obrigação de voltar pelo restante no momento acordado diante de representante do condomínio. Tudo breve, claro e juridicamente correto. Quando por fim saíram para o corredor, avistei no fundo do corredor, perto do elevador, outra figura, Rafael Martínez. Meu sogro não disse nada, apenas me olhou a mim, depois para o embrulho com o bebê nos meus braços. No olhar não havia ira nem reprovação, apenas tristeza e impotência. O olhar de um homem que sabe que o filho está errado, mas não consegue freá-lo. Quis dizer algo, mas se arrependeu. Apenas assentiu, quase imperceptivelmente, como um pedido de desculpas não pronunciado em voz alta. Eu, apertando o bebê, respondi com um leve aceno igual. Não era perdão nem súplica de ajuda, só reconhecimento. Naquela casa havia pelo menos uma pessoa que ainda distinguia o bem do mal. A porta se fechou. Não havia mais gritos nem discussões, apenas o cheiro de leite, o antisséptico na minha roupa e a respiração compassada do bebê. Tranquei a porta, me apoiei de costas nela e por um momento fechei os olhos. Minhas mãos tremiam de dor e esgotamento, mas na alma havia um estranho esvaziamento, como se acabasse de cortar uma corda que me estava estrangulando há muito tempo. Entendi. A partir daquela noite, não podia mais confiar nas pessoas. Precisava confiar nos procedimentos para proteger meu filho e a mim mesma. O apartamento ficou mergulhado no silêncio tão profundo que ouvia o tic-tac do relógio de parede. Coloquei o bebê no Moisés perto do sofá e corri as cortinas para amortecer a luz do corredor. Arthur se mexeu. Seus lábios deram um estalo buscando leite. Me inclinei e o beijei na testa. O cheiro do bebê suave e limpo era tão diferente do veneno que havia pairado aqui meia hora antes. Mas não me permiti relaxar. Quem tinha se atrevido a bloquear a porta podia voltar. Peguei o telefone e liguei para Helena do condomínio para confirmar a entrega das coisas no dia seguinte. Helena, amanhã às 9 da manhã, por favor mande alguém para testemunhar a entrega. Só devolvo os pertences pessoais e não quero nenhum escândalo. Ela respondeu brevemente. Pode deixar, Sofia, manda o Carlos. Tudo conforme a ata. Ao desligar, percorri o apartamento fazendo fotos rápidas dos cantos principais para registrar o estado não por ganância, mas para evitar que no dia seguinte dissessem que havia escondido ou estragado algo. Minha profissão me ensinou. Tudo deve ter rastro legal. A cicatriz latejava e eu precisava me apoiar na mesa para me manter de pé.
Peguei o bebê para dar o peito. Ele se agarrou com força. Seus olhinhos se entreabriram e fecharam. Olhando para sua boquinha diminuta, compreendi uma verdade simples. Pelo seu filho, você é responsável. Eu o pari e tenho a obrigação de ser forte e sensato. O telefone voltou a vibrar. Uma mensagem curta de André. Você exagerou. Amanhã conversamos. Nenhuma palavra sobre o bebê, nenhuma pergunta se eu estava bem. Só conversamos, como se me convocasse ao escritório para prestar conta. Não respondi. O silêncio naquele momento não era derrota, era uma forma de não dar material novo para a manipulação. Coloquei o telefone no silencioso e o deixei de lado. Por volta das 22, tocaram brevemente o interfone. O coração deu um salto. Apertei o bebê contra mim e olhei pelo olho mágico. Atrás da porta estava Rafael Martínez, sozinho, com um casaco velho e o cabelo grisalho despenteado pelo vento, me olhava diretamente para a câmera como se soubesse que eu estava observando. Abri a porta na corrente, minha voz era baixa. Rafael, aconteceu alguma coisa? Ficou em silêncio por vários segundos e então disse com voz rouca: Vim perguntar como estão você e o netinho. Você ficou muito tempo de pé na corrente depois da operação. Estava preocupado. Só uma frase. E senti um nó na garganta. Quis perguntar por que havia calado naquele momento, mas me contive. Entendia que ele estava preso entre a mulher e o filho, e qualquer palavra poderia ter feito a situação explodir. Ele olhou para o embrulho nos meus braços. O netinho está dormindo? Sim, mamou. Tá dormindo. Assentiu. A mão envelhecida se ergueu e caiu, como se quisesse pegar o neto, mas não se atrevesse. Suspirou. Não defendo ninguém. Só te digo uma coisa, cuide das forças. Se algo requer documentos e testemunhas, faça. Não deixa te encurralar. O olhei e a alma pesou mais. Obrigada, Rafael. Não queria o escândalo, mas não podia ficar com o bebê na rua. Assentiu olhando para o chão. Eu sei. Na vida tudo se paga. Por erros se responde. Cuida do netinho. Dito isso, recuou um passo, como se temesse que, ficando mais tempo, o malinterpretassem. Antes de ir, acrescentou em voz baixa: amanhã, na entrega das coisas, se começarem a fazer escândalo, fala pro Carlos me ligar. Deu as costas. Sua figura magra se afastou devagar em direção ao elevador como uma sombra solitária. As portas do elevador se fecharam. Fiquei imóvel por vários segundos, sentindo como se tivesse ouvido um pedido de desculpas que não pôde ser pronunciado em voz alta. Fechei a porta com todas as trancas. Uma parte de mim amoleceu, mas a outra continuou dura como pedra, porque a bondade silenciosa de Rafael não podia salvar esse casamento. Eu precisava de segurança e limites claros. Coloquei o bebê no Moisés. Acendi a luzinha amarela e suave. Abri o caderno e escrevi 3 linhas. Não discutir quando estiver cansada. Não responder com emoções. Todas as ações conforme o procedimento. Ao escrever, fechei o caderno como se selasse um juramento. Antes de me deitar, tirei 2 sacolas grandes de pano e as coloquei no canto da sala colando etiquetas. Coisas de André e vezes coisas de Glória. Amanhã viriam e eu simplesmente abriria a porta no horário combinado. Entregaria as sacolas, receberia a assinatura, gravaria em vídeo conforme pedia o condomínio. E não precisaria ficar no meio do quarto ouvindo seus lamentos. Dizem que uma paz ruim vale mais do que uma boa guerra. Mas entendi. Aguentar bem é manter a paz. Aguentar mal é pôr o pescoço sob a faca. Naquela noite não chorei em voz alta. As lágrimas correram apenas quando o bebê adormeceu tranquilo como chuva fina fora da janela. As enxuguei e me disse: as lágrimas podem lavar o rosto, mas não o destino. Para mudar o destino, é preciso mudar a forma de viver. O relógio marcou 23. Lá fora, São Paulo brilhava em volta em bruma úmida. Pela avenida passavam carros escassos, deixando atrás de si longas faixas de luz amarela como suspiros. Eu caminhava devagar pela sala, com Arthur nos braços, batendo de leve nas costas dele. Minhas mãos o embalavam, mas o ouvido estava tenso não de paranoia, mas porque acabara de aprender uma lição muito cara. Se você mesmo não protege a porta do seu lar, outros a fecharão por você, ao bel prazer deles. O bebê adormeceu de novo, inclinando a cabecinha de lado. O coloquei no Moisés, ajustei o cobertor. Ao terminar, me joguei no sofá e expirei fundo. A cicatriz puxava como se alguém puxasse um fio, e eu queria fechar os olhos e largar tudo. Mas como se larga? Se você larga, cai em cima de você. Abri o telefone sem reler a mensagem de André. Me ocupei de outra coisa.
Abri o bloco de notas e comecei a escrever como se elaborasse um rasão contábil. 22:10, cheguei na porta. Fechadura não funciona. 22:22, André abriu, não deixou entrar. 22:15, Glória. Mencionou cheiro de fraldas. Exigiu que eu fosse para a casa dos pais. 22:25, ligação para a administração do condomínio. 22:30. E 3, chegou o agente. 23:15, ata lavrada. 23:30, troca de fechadura. Não acrescentei emoções, apenas fatos. Emoções se podem rebater, mas horários e ocorrências são mais difíceis. Ao terminar, guardei o registro. Fiz uma captura de tela da ata que Helena havia enviado no grupo do WhatsApp dos moradores e guardei tudo em uma pasta separada com um nome claro. Tive cuidado de fazer backup no meu e-mail. Alguém dirá que é excessivo, mas melhor exagerar do que se arrepender. Melhor ter fama de meticulosa do que de ingênua. Me levantei para pegar um copo d'água morna. Na cozinha havia luz, mas na alma, escuridão. No armário ainda havia feijão e um pouco de arroz, o que havia comprado na semana passada para preparar uma sopa no primeiro mês do bebê. Fiquei olhando longo tempo para o pacote de leguminosas e na alma foi fazendo vácuo. Por mais que você planeje, basta uma única maldade para que tudo perca sentido. O telefone voltou a vibrar. Desta vez Glória ligava. A olhei na tela e não atendi. Sabia que atender era abrir a porta ao veneno dela. Deixei tocar 3 vezes e silenciei. Logo chegou uma mensagem curta, mas venenosa. Muito bem. Pariu um netinho para envergonhar a mãe do marido diante de todo o edifício. Li aquilo e as mãos me tremeram levemente, não de medo, mas de raiva. Falavam do neto nesse tom, como se fosse uma dívida. Deixei o telefone e massageei as têmporas com 2 dedos, me repetindo. A raiva é fogo. Se deixar levar, você mesma se queima. Fui ao quarto. Abri a gaveta da mesinha. Dentro havia uma pasta com as notas fiscais e garantias dos eletrodomésticos. Tinha o hábito de guardar tudo em ordem. Tirei os documentos e os dividi em 2 pilhas, os do apartamento e os do bebê. Os enfiei numa capa impermeável e deixei junto à mochila. Não pensava em fugir, mas precisava estar preparada para o pior. Depois me sentei à mesa da sala e abri o notebook. A luz da tela iluminou meu rosto mais olheirado do que eu pensava. Criei uma pasta nova com nome curto para o caso. Dentro, subpastas, atas, mensagens, notas fiscais, provas. Não era meu objetivo vasculhar a vida alheia para humilhar. Só recolhia o que dizia respeito diretamente aos meus direitos e aos do meu filho. Havia algumas fotos que tinha tirado antes, quando comecei a suspeitar que André se atrasava demais. Não tinha certeza de que fossem provas sólidas, mas eram peças do quebra-cabeça. As organizei, renomeei os arquivos por datas. Cada vez que salvava um documento, fechava o notebook e respirava fundo como depois de correr uma longa distância. Por volta da 1h da madrugada, Arthur choramingou. Me levantei de um salto. A cicatriz puxou de repente. Peguei o bebê para dar o peito. Mamou com avidez, como recuperando o tempo perdido naquele dia agitado. Eu olhava para suas mãozinhas minúsculas que apertavam meu moletom e as lágrimas brotaram sozinhas. Sussurrei, só para que eu mesma ouvisse. Filhinho, não tô tentando vencer ninguém. Só quero que você tenha um lugar digno para crescer. Ele não sabia de nada. Só comia e respirava compassadamente. Enxuguei as lágrimas com o dorso da mão. Se você ama, até o fim. Amo meu filho, então preciso amar também essa parte forte de mim mesma que o protege. Perto do amanhecer, o céu ficou cinza. Não havia conseguido dormir. Pensava nos meus pais, que provavelmente dormiam tranquilos em casa e não sabiam que a filha não tinha sido deixada entrar no próprio apartamento. Peguei o telefone para escrever para minha mãe, mas apaguei a mensagem. Uma mensagem sem entonação poderia assustá-la. Liguei. Mãe atendeu com voz sonolenta. Quem é, filha? Tentei falar com a maior calma possível. Mãe, vocês podem vir de manhã aqui em casa? Preciso ir para casa de vocês por um tempo. Houve uma pausa breve e minha mãe perguntou bem baixinho, como se temesse me machucar. Aconteceu alguma coisa, Sofia? Não fique assim. Estou bem, mas preciso que venham. Conto depois. Mãe disse imediatamente com firmeza. Bom, agora a cor do seu pai. Ao desligar, me recostei na cadeira. Na alma entrou alívio e tristeza ao mesmo tempo. Alívio porque havia surgido um apoio.
Tristeza porque a partir daquele dia meus pais entravam numa guerra em que não deveriam ter entrado por causa do neto recém-nascido. Me levantei, entreabri a janela. No quarto entrou ar frio e estremeci. Me envolvi mais no roupão e olhei lá embaixo para o pátio. Os garis já varriam, suas vassouras sussurravam igual e monotonamente. A vida seguia seu curso, só minha vida girava para outro caminho. Me virei e pela última vez dei uma olhada no apartamento. Naquela noite as paredes eram brancas. A luz brilhava. As coisas estavam no lugar, mas a sensação de calor havia sumido. Entendi. Algumas coisas se perdem não fisicamente, mas como a fé, e a fé, uma vez traída, se perde para sempre. Coloquei a mão no Moisés, acariciei o cobertor de Arthur e me endireitei, me repetindo mentalmente. A partir deste momento, cada passo deve estar calculado não por ninguém, mas pelo meu filho. Mal amanheceu. Ouvi o suave tilintamento do elevador. Não me sobressaltei mais, simplesmente peguei Arthur no colo, me aproximei da porta e olhei pelo olho mágico. Tava lá o Carlos com o livro de registros do condomínio. Ao lado, Helena com cara séria, mas não fria. Helena disse em voz baixa pela porta: Sofia, viemos conforme o combinado. Faremos tudo rapidinho para que possa descansar. Abri a porta na corrente. O ar da manhã no corredor era frio, mas limpo. Convidei Helena para a sala. Carlos ficou no umbral para que ninguém pudesse romper. Não sentia mais desconforto por incomodar o condomínio. Na noite anterior havia entendido. Vergonha no lugar certo é dignidade, no lugar errado é autodestruição. Faltando 10 minutos para as 9 chegaram André e Glória. Caminhavam depressa, apressados, como se temessem chegar tarde e perder seus direitos. André usava uma jaqueta preta com cara sombria. Glória ia em volta, no lenço. Na mão tinha uma sacola vazia supostamente para as coisas, mas os olhos percorriam tudo como uma inspetora. Helena falou primeiro com muita clareza. Ontem foi lavrada uma ata. Hoje retiram os pertences pessoais conforme a lista que Sofia vai fornecer. Recebem, assinam a ata de entrega e recebimento e não fazem bagunça no corredor. André sorriu com ironia. Que lista? Tem alguma coisa nesta casa que me pertence? Não respondi. Simplesmente coloquei sobre a mesa da sala as 2 sacolas preparadas na noite anterior. Numa estava escrito vezes André, na outra vezes Glória. Estes são seus pertences pessoais que não levaram ontem, disse em voz tranquila. Roupa, documentos, artigos de higiene, confiram na presença da representante do condomínio. Glória abriu a sacola imediatamente. Vasculhou rapidamente e levantou a cabeça. Falta meu porta-joias. A olhei diretamente, sem pânico. Onde tiver deixado seu porta-joias, procure lá. Eu não peguei e não olhei no seu armário. Se tem alguma suspeita, indique o lugar exato e verificamos juntos na presença do condomínio. Mas com todos presentes. Glória vacilou. Evidentemente estava acostumada a gritar para assustar, não apresentar provas concretas. André entrou na conversa. Sofia, não faz circo, me dá as chaves reserva, preciso entrar e pegar minhas coisas. Carlos o cortou na porta com suavidade, mas com firmeza. André entra somente com o consentimento de Helena e Sofia, e apenas para retirar seus pertences pessoais. Agimos conforme as normas. André me olhou como se quisesse me devorar, e depois se voltou para mim com reprovação. Muito bem. Chamou todo o condomínio para me vigiar como um criminoso. Senti a cicatriz puxar de tanto tempo de pé, mas não o mostrei. Apenas respondi brevemente. Acabei de dar à luz. Não tenho forças para discutir. Quando tudo está claro, fica mais fácil para todos. Helena estendeu para André a ata para assinar. Ele pegou a caneta, a mão tremia de raiva. Assinou e jogou a caneta sobre a mesa. Glória assinava resmungando. Na minha vida nunca vi uma nora assim. Não reagi. Peguei Arthur e fui para outro cômodo para protegê-lo do barulho. Quando voltei, vi que meus pais tinham chegado. Meu pai Emílio vestia um agasalho marrom. Era de estatura baixa, mas se mantinha ereto. Minha mãe, Pilar, carregava uma sacola quente com o café da manhã. Provavelmente havia comprado biscoitos de polvilho e pão de queijo no caminho, como fazem as mães, que antes de tudo pensam em alimentar a filha. Papai não perdeu tempo olhando para a Glória. Olhou para André. O olhar era sereno como aço. Bom dia. Vim buscar minha filha por um tempo. Se algo requer intervenção jurídica, agiremos pela via legal. André quis dizer algo, mas ao se deparar com a voz do meu pai, que não admitia discussão, engoliu as palavras. Glória se voltou imediatamente para minha mãe, tentando puxar conversa sobre moral. Como criou sua filha, que chama a polícia contra a sogra? Minha mãe não se pôs a gritar.
Apenas suspirou e disse em voz baixa, mas com peso: Minha filha acabou de parir. Precisa de descanso e de um lugar para se deitar. Quem quer bem ao neto não incomoda a mãe dele. E ponto. Essa frase fez Glória calar por vários segundos. Reuni as coisas do bebê numa cesta, apenas o essencial: fraldas, leite em pó, roupas, documentos. Não reuni tudo de uma vez porque não estava fugindo. Ia para recuperar as forças, evitar o conflito e me preparar para agir corretamente. Papai me ajudou a carregar a sacola. Mamãe pegou o Arthur no colo. Eu ia atrás me apoiando na parede. Antes de entrar no elevador, me virei para Helena. Helena, por favor, guarde todos os documentos, os de ontem e os de hoje. Se no futuro houver disputas, precisarei de cópias. Helena assentiu. Tudo ficará guardado. As portas do elevador se fecharam. No reflexo vi André de pé no corredor, com a cara fechada. Glória havia se virado. Já não me importava o que pensavam. Sentia que saía de uma armadilha. Na casa dos meus pais, mamãe já havia estendido a cama, preparado o caldo de galinha quente com cheiro verde picado. Papai deixou a sacola e disse apenas uma frase: Descansa. Não fica com raiva. Tudo tem solução. Ao ouvi-lo, desabei em choro. Não de fraqueza, mas porque finalmente me tinham dado permissão para respirar. Entendi que às vezes um passo atrás não é derrota, é uma maneira de se firmar com mais força. Queridos ouvintes, o que teriam feito no meu lugar numa situação assim? Teriam mordido a língua e aguentado? Ou teriam optado por agir com decisão para se salvar a vocês e ao filho? Se esta história os fez refletir, por favor deem um like e deixem um comentário. E ouçam até o final, porque após minha calma veio uma virada que muitos não esperavam. Enxuguei as lágrimas e terminei o caldo. Na minha cabeça havia já um plano claro, sem barulho, sem vingança verbal, apenas pela via legal, com documentos e no momento certo. Na casa dos meus pais havia mais luz do que no antigo apartamento. Não pelas lâmpadas, mas pela presença das pessoas. Mamãe não parava na cozinha, cozinhava arroz com leite, fazia lentilha com medo de eu perder o leite. Papai ia e vinha, falava pouco, mas fazia tudo desde preparar chás de camomila até ir à farmácia buscar curativo. Eu ficava deitada, ouvia o zumbido do ventilador, a respiração do bebê ao meu lado e me sentia como se tivessem me tirado de um buraco. Mas o sossego não significava esquecimento. Me repetia: sossego para recuperar forças, não para deixar que falem de você à vontade. No terceiro dia, na casa dos meus pais, a dor havia amainado. Já conseguia me sentar por mais tempo, caminhar devagar. A cada passo, a cicatriz ainda doía, mas a cabeça estava clara. Abri o notebook. A pasta do caso não estava nele, mas lembrava que tudo estava salvo na nuvem. Restaurei tudo no computador dos meus pais. Coloquei uma senha longa e dividi tudo em 4 grupos, como fazia no trabalho: atas, mensagens, notas fiscais, provas. A ata do condomínio era uma prova sólida do incidente com a porta. As mensagens eram as que André e Glória haviam enviado depois, demonstrando sua atitude e intenção de nos expulsar do apartamento. As notas fiscais eram os gastos estranhos que haviam aparecido durante minha gravidez, compras caras que não faziam sentido. Perfume, bolsas, sapatos, reservas em restaurantes. Não conseguia acessar a conta de André e não queria fazer nada ilegal. Mas muitas notas chegavam ao endereço do apartamento e o nome do destinatário não era o meu. Para uma contadora, isso era um ponto de interrogação muito grande. Imprimi tudo não numa pilha caótica, mas em conjuntos. Cada conjunto preso com uma capa com índice, datas e anotações breves. Mamãe, ao me ver imprimir, se preocupou. Filha, você acabou de ser operada. Descansa. Sorri fracamente. Não se preocupa, mãe. Faço no meu ritmo. Como um relatório. Devagar, mas certinho. Papai, sentado na beira da cama, ao ouvir aquilo, assentiu. Não perguntou nada, apenas disse paternalmente: o que quer que faça, sempre deve haver uma saída. Com documentos, não é tão assustador quando te difamam. Naquela tarde, André ligou. Deixei o telefone tocar várias vezes antes de atender, não para me fazer de difícil, mas para ter certeza de que a voz não me tremeria. Sofia foi para a casa dos seus pais. Pois foi, mas não precisa fazer escândalo disso. As pessoas vão ver e dizer que te machuquei, disse ele com dificuldade para conter a raiva. Já não perguntava se queria o filho. Fiz outra pergunta direta e fria. Como você quer resolver esta questão? Com conversa ou com documentos? André deu uma risada. Sempre seus documentos. Acha que porque tem o registro de imóveis pode fazer o que quiser? Respondi tranquila. Não acho.
Mas se tem um filho pequeno, pensei que as pessoas se comportariam como devem. Você não fez isso, então eu preciso me comportar humanamente comigo mesma. Do outro lado da linha, houve silêncio por alguns segundos, e então André soltou uma frase como jogando sal na ferida. Você é inteligente, mas inteligente demais ninguém quer. Desligou sem continuar discutindo. Entendi. Para André, minha inteligência era um espinho. Para mim, naquele momento, era uma tábua de salvação. Na manhã seguinte, me encontrei com a advogada Olga Valera. Uma colega de trabalho me havia indicado. Deixei o bebê com mamãe. Papai me levou a um café tranquilo perto do escritório. Escolhemos uma mesa no canto. Me sentei e coloquei sobre a mesa a pasta com os documentos. Olga Valera, ao ver a pilha grossa de papéis, arqueou uma sobrancelha com surpresa. Veio bem preparada. Respondi com honestidade: sou contadora. O que mais temo são os acordos verbais. Olga Valera começou pela ata do condomínio. Bateu várias vezes a borda da folha com a caneta, como marcando algo. Isto é muito importante. Comprova o fato de que se impediu o acesso da proprietária legítima à sua propriedade. Além disso, ocorreu logo depois de sua cesárea, do ponto de vista das qualidades pessoais e do direito de guarda do filho, isso é muito desfavorável para a outra parte. Ouvi sem sentir malícia. Simplesmente assenti. Passou para as notas fiscais e as mensagens. Olhava em silêncio. Fazia poucas perguntas, mas pertinentes. De onde tem essas notas fiscais? Tenho e-mails com os recibos de compra e SMS de entrega que chegavam ao meu número porque antes eu gerenciava os endereços de envio em nossa casa. Olga Valera assentiu. Tudo obtido por vias lícitas pode ser utilizado. Só não publique na internet nem envie a terceiros com intenção de difamar. Vamos ao judiciário, não à opinião pública. Respondi imediatamente. Não quero difamar ninguém. Só preciso de segurança e do direito de criar meu filho. Olga Valera se recostou na cadeira e passou ao principal. O apartamento está no seu nome. Adquirido antes do casamento. A probabilidade de divisão é muito baixa. Mas você precisa se ater estritamente a uma regra. Não tenho direito de destruir as coisas deles nem de retê-las ilegalmente. Qualquer entrega deve ser feita na presença de testemunhas, de preferência com ata lavrada. Lembrei das 2 sacolas da cena da assinatura da ata diante do condomínio e entendi que havia dado o primeiro passo corretamente. Olga Valera continuou. Quanto ao filho, você precisa demonstrar sua capacidade de cuidar dele. Renda, local de residência, apoio disponível. Seus pais, se tiverem situação estável, podem ser um ponto a favor. Quanto à pensão alimentícia, o juiz partirá dos rendimentos reais de André. Peguei o copo de água morna e formulei a pergunta que havia rondado muitas noites. E se ele se recusar a assinar qualquer coisa, inclusive os documentos do bebê? Olga Valera me olhou com firmeza. Se se recusar, atuamos pelo procedimento. Não precisamos implorar a ele, mas será necessário ter paciência. A lei é um caminho longo, não um atalho. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pela janela do café brilhava um sol pálido. As pessoas iam ao trabalho, ao mercado suas vidas fluíam tranquilas. E eu aparentemente me adentrava por outro caminho. Não alegre, mas necessário. Antes de se despedir, Olga Valera disse uma frase que ficou gravada para sempre. Não pense que está guerreando com eles. Está erguendo uma cerca para você e para seu filho. E uma cerca deve ser reta, sólida e construída conforme as normas. Aí ela para tudo. Saí do café. Papai me abriu a porta do carro, me ajudou a entrar. Não me perguntou curioso o que a advogada havia dito, só perguntou: tá bem, filha? Assente. Sim, pai. Já sei o que tenho que fazer. Ao voltar para casa, vi Arthur dormindo nos braços de mamãe e a alma se aliviou. Entendi. A partir daquele momento, não precisava mais falar muito. Só precisava agir passo a passo, como os construtores que levantam uma casa colocando cada tijolo com cuidado. Depois da reunião com a advogada, não havia mais névoa na minha cabeça. Sabia o que fazer primeiro e o que depois. E o primeiro era tirar a certidão de nascimento de Arthur. Os adultos podem brigar meses, anos, mas os documentos de um bebê não podem ficar no ar. Precisam de nome, domicílio, carteirinha de saúde, vacinas. Tudo começa por esse pequeno pedaço de papel. Naquela manhã, mamãe se levantou cedo, preparou um chá de ervas. Papai me ajudou a preparar a pasta com documentos. Eu a carregava com cuidado, como uma joia. Me vesti com um casaco quente, agasalhei o bebê. Arthur estava na cadeirinha do carro. Seu rostinho estava rosado. Nos olhava. Ao encará-lo, me disse:
Tem pela frente uma vida longa e preciso fazer tudo certo desde o princípio. No cartório de registro civil, me sentei esperando a vez e a cicatriz latejava no ritmo do ventilador do teto. A funcionária, ao me ver com o bebê, perguntou em voz baixa: "Fez cesárea?" Assenti. Ela me deu o formulário e explicou onde preencher. Falou sem exagero de emoções, mas com tal respeito que me senti gente ao contrário do dia em que me haviam chamado de fonte de infecção. O problema era o sobrenome do bebê. Por tradição, o filho leva o sobrenome do pai, mas as tradições só são fortes em famílias normais. Não queria usar o sobrenome como vingança nem transformar meu filho em troféu. Só queria que ele tivesse estabilidade que não o empurrassem de um lado para outro por capricho de adulto. A advogada Olga Valera havia dito claramente: posso propor um acordo se for voluntário e formalizado pela via legal. Ao voltar para casa, escrevi para André uma mensagem sem longos preâmbulos, sem emoções, sem mencionar infidelidades, apenas condições e objetivo. André, esta semana preciso tirar a certidão de nascimento do nosso filho para poder vacinar e fazer a carteirinha de saúde. Proponho que assine um acordo para que o bebê leve meu sobrenome e esteja domiciliado na casa dos meus pais por razões de estabilidade. Em troca, resolvo tudo estritamente pela via legal, sem envolver familiares nem fazer cenas. Se estiver de acordo, nos encontramos no cartório no dia e horário tal para assinatura. Sofia. Ao enviá-la, deixei o telefone de lado. Mamãe me olhou com apreensão. Você acha que ele vai concordar? Sorri de canto. Se não concordar, seguimos nosso caminho de qualquer forma, mãe. Simplesmente estou dando a ele a oportunidade de se comportar humanamente. André respondeu quase 1 hora depois. A mensagem era breve e resumava orgulho ferido. Não inventa, é meu filho. Respondi com uma única frase: é seu filho. Então seja pai e coloque sua assinatura. Do outro lado, silêncio. Não pressionei, não liguei. Aprendi a não correr atrás de quem virou as costas. À tarde, André ligou por conta própria. A voz estava mais baixa, já não tão cortante, mas ainda firme. Sofia, por que você quer que o bebê leve seu sobrenome? Respondi com calma. Pela estabilidade dos documentos e da vida dele. Moro na casa dos meus pais. Sou eu quem cuida dele. Sou eu quem tira todos os documentos. Não quero que cada vez que precise levar-lo ao médico ou a vacina, eu precise pedir sua permissão enquanto você aparece e desaparece conforme sua conveniência. André deu uma risada. Muito bonito o que você diz. Mas se levar o sobrenome da mãe, as pessoas vão rir. Suspirei. As pessoas não vão criar meu filho, André. As fofocas são como o vento no campo, o vento sopra, mas o trigo cresce mesmo assim. Talvez essa frase tenha ferido o amor próprio dele. Ficou em silêncio por vários segundos e então disse: bom, vou assinar. Mas você precisa me prometer que não vai me envergonhar. Respondi imediatamente: não envergonho ninguém. Só preciso dos documentos do bebê. O acordo assinado no cartório é voluntário. O funcionário vai explicar tudo. Se estiver de acordo, nos encontramos amanhã. No dia seguinte, André chegou. Usava camisa branca, impecável, como se tentasse salvar a imagem, mas tinha os olhos cansados. Cansados como quem vive em tensão contínua e teme ser visto por dentro. Meu pai não perdeu tempo falando com ele. Simplesmente foi comigo para estar presente e ficou a alguns passos. Mamãe, com Arthur no colo, sentou-se na área de espera sem dizer nada. A funcionária do cartório leu o conteúdo do acordo em voz alta e clara e perguntou a André: o senhor assina isso voluntariamente? Entende que este acordo diz respeito ao sobrenome e ao domicílio do filho, e não anula suas obrigações como pai, nem a obrigação de pagar pensão alimentícia se assim determinar o juiz? André empalideceu levemente, pegou a caneta e assinou. A assinatura naquele dia não era tão grande como no dia do casamento. Tremia um pouco como a de alguém que toma uma decisão da qual não quer se responsabilizar, mas é obrigado. Quando o papel recebeu o carimbo vermelho, olhei o documento e na alma entrou alívio e dor ao mesmo tempo. Alívio porque meu filho tinha agora um caminho claro. Dor porque, para um homem se tornar pai no papel, me custou um casamento inteiro. Ao sair do cartório, André se afastou depressa, evitando olhar para o bebê. Não o chamei, nem o fri, apenas me inclinei. Ajeitei o cobertor de Arthur e me sentei no carro do papai. Antes de chegar em casa, meu telefone começou a encher de chamadas. Glória ligava. Não atendi. Então ela começou a mandar mensagens, palavras como pedras atiradas. Parabéns. Pariu o neto para tirar o sobrenome do pai.
Você não tem vergonha. Não pense que porque tem um pouco de dinheiro pode fazer o que quiser. Eu as lia e o coração ia se endurecendo. Já não doía como antes. Tinha pena daquela mulher que queria o neto não com o coração, mas com o sobrenome. Para guardar as aparências. Estava prestes a desligar o telefone quando chegou outra mensagem de Rafael Martínez. Apenas algumas palavras. Se está agindo certo, continua assim. Cuida da saúde, não briga. Fiquei longo tempo olhando para a tela. Não esperava que me defendesse nem que fosse contra a mulher, mas aquela mensagem era como um gesto da consciência, confirmando que não era uma vilã quando havia escolhido proteger meu filho. Naquela tarde, coloquei a certidão de nascimento e o acordo na capa impermeável e a fechei como um cofre. Não me sentia vencedora, apenas sentia que meu filho tinha uma base mais sólida. E para uma mãe, isso é suficiente para continuar de pé. Com a certidão de nascimento na mão, senti que o ritmo da minha vida mudava. O bebê tinha nome, domicílio, uma base sólida, documentos claros e eu precisava ter uma decisão igualmente clara. Na casa dos meus pais, cada manhã eu ouvia a mamãe se movimentar na cozinha, papai sair para o quintal regar as flores. O coração se acalmava, mas bastava fechar os olhos para voltar a ver o corredor frio, André bloqueando a porta e a careta de Glória chamando de fedorento o embrulho com meu filho. Aquele apartamento ainda era meu. Sim, mas a sensação de lar morreu naquela noite. Mamãe dizia, por que você não deixa quieto? Você volta depois. Eu balançava a cabeça não de fraqueza, mas porque entendia. Aquele apartamento era o pretexto ao qual se agarravam. Hoje exigem em nome do dever filial. Amanhã em nome do amor, depois em nome da opinião pública. E cada vez que eu tocasse aquela porta, sentiria o coração apertar. Dizem que não há fumaça sem fogo. Para mim, aquele apartamento era a fumaça, o rastro do incêndio na alma. Decidi vender. Essa decisão não foi impulsiva. Me sentei com o papai, abri papel e caneta sobre a mesa como se elaborasse um plano financeiro. Defini claramente 3 objetivos. Primeiro, fechar o antigo local de residência para evitar o assédio. Segundo, criar capital limpo para criar o filho e para gastos imprevistos. Terceiro, abrir meu próprio negócio compatível com minha profissão. Papai, ao me ouvir, apenas assentiu e perguntou: Você pensou bem em tudo? Respondi: Sim, pai. Vendo não por raiva, vendo porque preciso de paz. Liguei para a corretora de imóveis Marina, a quem havia conhecido num projeto de reforma. Marina era uns 10 anos mais velha que eu. Falava claro, mas sem rispidez. Ao me ouvir, fez apenas 2 perguntas. A matrícula está no seu nome? E o apartamento está desocupado agora? Respondi que a proprietária era eu. O apartamento estava vazio porque eu havia ido para a casa dos meus pais e André e Glória haviam retirado as coisas mediante ata. Marina exclamou e logo aconselhou: melhor ainda. É preciso agir estritamente conforme o procedimento. Não deixe entrar ninguém no apartamento sozinha. Todas as visitas, ou acompanhada, ou com o apoio do condomínio. Naquele mesmo dia, Marina me encontrou num café perto do meu condomínio. Nos sentamos numa mesa no canto. Ela abriu o notebook e me mostrou dados de transações na região. Analisou tudo de forma rápida e clara. Meu apartamento estava bem situado. Com a reforma nova, o mercado estava em alta. Se feito tudo certo, poderia-se conseguir uns 550 mil reais. Ouvi esse valor sem sentir a alegria de quem ganha na loteria. Apenas senti que era razoável e suficiente para poder respirar. Marina disse, mas lembre-se, vender um apartamento não é só mostrar documentos. É preciso visitas, sinal, cartório, impostos, entrega. Se alguém te pressionar rápido, isso é uma armadilha. Sorri fracamente. Marina, pode ficar tranquila, sou contadora. Detesto a palavra vezes rápido, vezes quando não há documentos respaldando. Não fui ao apartamento naquele mesmo dia. Escolhi a manhã em que Carlos, o segurança, pôde me acompanhar. Isso se tornou meu costume de segurança. Ao entrar no apartamento, me senti estranha como em casa alheia. Não mexi nas coisas, apenas conferi o necessário para a transação. Estado do apartamento, energia, água, medidores, garantias dos eletrodomésticos. Abri as janelas para arejar e fiquei alguns minutos me despedindo de uma parte da minha vida. O pássaro tem seu ninho, o homem tem seu lar. Mas se o ninho é venenoso, o pássaro voa. Marina fotografou o apartamento, tirou as fotos com boa luz, sem retoques nem efeitos. Disse, compradores sérios gostam da verdade. Assenti.
A mim também. Assim que o anúncio foi ao ar, começaram as ligações. Descartei cuidadosamente os que diziam: me dá um bom desconto e fico já. Compradores de verdade não falam assim. Na segunda semana, veio um casal jovem, um analista de sistemas e uma professora com os pais. Olharam devagar, fizeram muitas perguntas, especialmente sobre a parte jurídica e as taxas de condomínio. Entendi que eram sérios e não estavam apenas curiosos. Ofereceram 540 mil reais e queriam as chaves em breve para fazer uma pequena reforma. Marina me deu o sinal de que era uma boa oferta. Não cedi logo para manter a posição. Perguntei diretamente: como planejam o pagamento? Qual o valor do sinal, à vista ou financiamento? O marido respondeu: parte à vista, parte financiado, mas com toda a documentação em ordem. Se eu concordasse, colocaria um sinal e combinaríamos o dia do cartório. Ao ouvir isso, me tranquilizei. Expus meus princípios com clareza. Tudo por contrato de sinal que minha advogada vai revisar. E no dia da assinatura no cartório, todos os documentos devem estar em ordem. Nada de acordo verbal. Aceitaram imediatamente marido e mulher, um só ser. Olhando para eles, pensei: se André tivesse sido parceiro meu, nem que fosse uma vez, provavelmente eu não estaria aqui sentada. A notícia da venda do apartamento chegou a André antes do que eu esperava. Ele ligou. A voz estava ao mesmo tempo agitada e deliberadamente calma. É verdade que você está vendendo o apartamento? Não me estendi em explicações. Vendo o apartamento que está no meu nome. Ajo conforme a lei. André ficou em silêncio e então baixou a voz. Se você fizer isso, minha mãe vai ter um ataque. Ouvi aquilo e senti cansaço. A mãe vai ter um ataque porque perde o lugar onde morar ou porque pela primeira vez não conseguiu me manipular. Ao dizer isso, percebi que as palavras tinham soado ásperas, mas não as retirei. Às vezes, a verdade também é uma forma de autodefesa. André mudou de tom. Sofia, te peço que pare. No fim das contas, é nosso lar familiar. O interrompi, breve e frio. Se você quer falar de lar familiar, falamos no judiciário. Por enquanto, cuido do meu filho. Não gritei, não chorei, não me queixei. Simplesmente encerrei a conversa e escrevi para Olga Valera: revise, por favor, o contrato de sinal. Em breve, vendo o apartamento, ela respondeu imediatamente: manda para mim. E lembre-se, qualquer entrega de dinheiro, qualquer entrada no apartamento apenas com testemunhas. Naquela tarde me sentei perto do Moisés de Arthur e o observei dormir à luz da luzinha. Não me sentia vilã, sentia que fazia o que devia. As pessoas frequentemente dizem que a mulher que deixa o marido vai ser infeliz, mas a maior infelicidade é viver com alguém que te priva de direitos na sua própria casa. Vender o apartamento para mim não era vingança, era limpar o alicerce para construir uma vida nova. No dia em que assinei o contrato de sinal, em São Paulo caiu uma chuvinha fina, daquelas que não te encharcar de uma vez, mas vão penetrando aos poucos, como os problemas na minha família haviam penetrado devagar e depois explodido. Eu estava sentada amamentando Arthur quando entrou correndo mamãe, falando em voz baixa, mas apressada. Sofia, está o André na frente do portão com presentes. Diz que quer conversar. Deixei o bebê no Moisés. O cobri. Na alma não havia mais pânico, apenas cansaço. O cansaço de que as pessoas sempre aparecem no momento em que você finalmente respirou, para te arrastar de volta ao turbilhão. Papai saiu primeiro. Não fechou o portão, mas também não o abriu de par em par, o entreabriu apenas o suficiente para se firmar no umbral, e disse com voz tranquila: fale depressa. Lá em casa tem um recém-nascido e não pode fazer barulho. André estava atrás do portão com uma cesta de frutas e uma caixa de bombons. Parecia o protagonista de uma novela que vem pedir perdão, mas tinha os olhos vermelhos de insônia ou de raiva. Tentou sorrir. Seu Emílio, bom dia. Vim buscar minha mulher e meu filho. Aconteça o que acontecer entre marido e mulher. Precisa ser resolvido em casa. Papai não deixou-se recrear nas palavras bonitas, perguntou diretamente. Como quem respeita os fatos? Buscá-la. Pra quê? Pra fechar a porta de novo como da última vez? André engasgou, se desconcertou e olhou para o pátio como buscando apoio. E naquele momento, atrás dele, apareceu Glória envolta no lenço com outra sacola de frutas. Ao ver meu pai, imediatamente assumiu um tom meloso. Emílio, vim pedir desculpas. Naquela vez, foi um mal-entendido. Sou velha, me exalto. Ouvi a palavra vezes mal-entendido, vezes e me deu vontade de rir. Que mal-entendido? Se trocaram a fechadura, bloquearam a porta e as palavras eram como sal na ferida. Mas não saí logo. Me enxuguei as mãos
Respirei fundo e só então saí para a varanda, mantendo a distância. André, ao me ver, falou depressa, como se temesse que eu desaparecesse. Sofia, eu errei. Naquela hora me alterei. Me preocupei com mãe. Vamos para casa. Vamos recomeçar. Prometo que tudo vai ser diferente. O olhei tranquila e fria. Você se alterou, mas se saiu muito bem para ensaiar o discurso de 1 ou 2 anos. Glória entrou imediatamente. A voz era ao mesmo tempo lastimosa e reprobatória. Filha, eu só tinha medo de que o neto chorasse de noite. Sou velha, não aguentaria. Mas não foi com má intenção. A ouvia me chamar de filha, mas o coração já não respondia. Respondi sem partir para a grosseria. Glória, você tinha medo do choro do neto, mas não teve medo de deixar a mãe dele no corredor frio. Tinha medo de perder o sono, mas não teve medo que o bebê esfriasse. A senhora ama a sua maneira, e eu preciso amar meu filho à minha maneira. André se desconcertou, mudou de tática e estendeu a cesta. Vai, pega isso como sinal de reconciliação. Vamos para casa, eu prometo. Mamãe, que estava ao lado com Arthur no colo, não se pôs a gritar, apenas disse em voz baixa uma frase da qual era difícil se esquivar. O bebê precisa do pai, mas de um pai que sabe amar, não de um que faz promessas. André ficou totalmente desconcertado, olhou para o filho e desviou o olhar. Entendi. Não havia vindo porque sentia falta de nós. Havia vindo porque tinha medo de perder o que lhe escapava das mãos, o apartamento, a imagem e esse poder que consideravam dado. Papai continuava no portão. A voz era serena. Se quiserem conversar sério, façam isso com calma, sem montar espetáculo. De repente, André se ajoelhou diante do portão. Aquele gesto fez minha mãe estremecer. Eu fiquei imóvel. André disse com voz trêmula. Sofia, te imploro, não se divorcia, não vende o apartamento. Entendi tudo. A culpa é minha. Talvez alguém se tivesse emocionado com aquela cena, mas eu vi outra coisa. O pânico de um homem que perdeu a vantagem. Como se diz, quem está satisfeito não entende quem está com fome. Não o insultei. Apenas formulei a pergunta que havia tanto tempo trazia comigo. Você disse que entendeu tudo. Então quem é a Cristina? Mal soou esse nome. André empalideceu como se tivessem jogado água gelada nele. Glória, que estava ao lado, também ficou paralisada e começou a mover os olhos nervosamente. André gaguejou. Você entendeu errado. Não tem nenhuma. Assenti como se tivesse esperado por isso. Voltei para casa e peguei a pasta fina com documentos que havia preparado. Não tirei toda a pilha de papéis, escolhi exatamente o que era necessário. Coloquei na mesinha perto do portão onde estava meu pai. Este é o histórico de pedidos com entrega no endereço do apartamento. Indiquei uma das linhas. A destinatária não sou eu. Virei a página. Este é o recibo de uma transferência para um presente que coincide com o dia em que você dizia que precisava ir para a obra. Dei a volta na página e esta é a sua mensagem para mim, onde diz que paro ou vou te envergonhar. Logo depois daquela noite no corredor, não disse muito, deixei os papéis falarem. André olhava para os documentos e encolhia. Quis pegá-los, mas papai o cortou suavemente com a mão. A voz ficou mais firme. Os documentos estão aqui. Se quiser pode olhar, não é preciso tocar. Glória mudou de tática e passou a moral. Em que família não tem problemas? A mulher inteligente aguenta e lá em casa tem paz. Se você faz escândalo, no final você mesma sai prejudicada. A olhei e disse devagar. Glória, aguentar para manter a paz é uma coisa. Aguentar para ser pisoteada é outra. Aguentei bastante ao ponto de estar com o neto atrás da porta do meu próprio lar. Assim não aguento mais. André continuava de joelhos. Baixou a voz. Choro. Abandono tudo. Dá uma chance. Respondi com clareza, mas sem raiva. Te dei chances quando estava grávida, quando estava na maternidade, quando fiquei no corredor. Você não as escolheu e os seus joelhos agora não mudam nada. Papai encerrou o assunto sem grandes palavras, mas com peso. Levanta. Um homem que se ajoelha para dar pena não é um homem forte. Se você pensa ao menos um pouco no seu filho, resolve os assuntos pela via legal. E conforme sua consciência, André se levantou lentamente. Tinha nas mãos os presentes e não sabia o que fazer com eles. Glória olhou em volta. Tinha os olhos vermelhos, mas já não lhe restava voz. Quando iam embora, vi no fundo da rua o carro de Glória.
Nele estava Rafael Martínez. Não saiu, apenas olhou uma vez pelo vidro. Seu olhar era pesado. Depois o carro arrancou. O mesmo silêncio, de sempre um silêncio que dói. Peguei o bebê e entrei em casa. Mamãe perguntou em voz baixa. Pesa muito, filha? Olhei para Arthur e respondi. Pesa, mãe, mas não tenho o direito de ser fraca. Pela janela continuava caindo a chuva fina. Fechei a porta. Na alma não havia malícia. Nem arrependimento, apenas entendia com clareza uma coisa. Quando a verdade é posta sobre a mesa, qualquer teatro fica barato. E não vou permitir que meu filho cresça num lar onde o dever filial é usado como arma e as lágrimas como armadilha. Depois que montaram um espetáculo diante do portão da casa dos meus pais, não queria mais conversas verbais. As palavras podem ser mentirosas, escorregadias podem chorar e rir. Os documentos não. Dei mais uma semana de recuperação e então, com papai, fui ao fórum dar entrada no pedido de divórcio. Papai me levou de manhã cedo. O trânsito de São Paulo no horário de pico era denso, mas ordenado. Exatamente assim eu queria que transcorresse meu caso. Muitas emoções, mas tudo em ordem. Apertava contra mim a pasta com documentos, o pedido, a certidão de casamento, a certidão de nascimento de Arthur, a ata do condomínio, o acordo sobre o sobrenome e domicílio e outras provas. Não uma pilha de papéis para esmagar exatamente o suficientes para que ninguém pudesse deixar. Luz de lado. A funcionária que recebia os documentos ao me ver com o bebê perguntou em voz baixa: "Pariu faz pouco?" Assenti. O tom dela foi atencioso, sem pena. Me ajudou a relaxar um pouco. Admitiram os documentos, notificando que enviariam citação para uma audiência de conciliação prévia. Saí do edifício do fórum. Um sol pálido brilhava. Na alma pesava uma pedra não de medo de perder, mas de dor. Dor da consciência de que não havia mais volta. Mas quem coloca a mão no arado não pode dizer que o sulco é difícil. Não podia ficar na encruzilhada esperando um milagre. Poucos dias depois, os familiares do marido começaram a se movimentar. Primeiro ligou a tia de André. Falou muito adocicado, ao mesmo tempo me compadecendo e me aconselhando. Sofia, toda casal jovem briga. Menina é impulsiva. Os homens gostam de sair. Se você faz escândalo, você mesma sai prejudicada. Pensa no filho. Ao ouvir, me deu vontade de rir. Meu filho tinha semanas de vida. E não perguntavam se estava bem, só se eu estava me comportando corretamente. Respondi educadamente: penso no filho, por isso ajo pela via legal. Não estou difamando ninguém, apenas resolvo o assunto no âmbito jurídico. A tia ficou em silêncio um momento. E então mudou de tática. Bom, me deixa falar com seus pais. Olhei para papai, que lia o jornal, e passei o telefone para ele. Ele, ao ouvir, disse apenas uma frase com voz serena, como colocando um carimbo. Isso é assunto da Sofia. Nossa família não vai discutir. Quando formos chamados ao fórum, atuamos. Por favor, não ligue mais. A partir daquele dia, na casa dos meus pais reinou a calma, não porque eles tivessem cedido, mas porque entenderam. Meu pai não se ganha com suavidade. No dia da audiência de conciliação, cheguei com a advogada Olga Valera. Usava um terninho simples, o cabelo bem preso. André veio sozinho. Me olhou com um olhar misturado de ressentimento e raiva, como se eu tivesse destruído a vida dele. Atrás dele veio Glória. A sala, claro, não a deixaram entrar, mas ela ficou no corredor murmurando algo para que todos soubessem o quanto sofria. O conciliador perguntou se as partes viam possibilidade de reconciliação. André falou primeiro, seguindo um roteiro decorado. Tivemos só pequenas desavenças. Minha mulher é impulsiva. Ouviu alguém e entendeu errado. Ainda quero salvar a família. Ouvi a palavra vezes mal entendido vezes e o peito apertou. Se foi mal entendido, por que trocar o código da fechadura? Por que bloquear a porta? Por que dizer de 1 ou 2 anos? Mas não discuti. Olhei para Olga Valera e ela sentiu levemente, dando a entender que falaria ela mesma. A advogada expôs tudo brevemente, sem enfeites. A relação conjugal se encontrava em estado de crise profunda. Havia uma ata comprovando o impedimento de acesso à moradia. O incidente havia ocorrido imediatamente após a cesárea, colocando em risco os direitos e a segurança do recém-nascido. No momento oportuno, apresentou a ata do condomínio. O conciliador, ao estudá-la, assentiu e perguntou a André como explicava o fato de estar de pé, impedindo a passagem da proprietária legítima da residência. André empalideceu. Começou a se justificar. Só aconselhei minha mulher a ir para a casa dos pais. Minha mãe estava doente. Olga Valera perguntou imediatamente, com a mesma cortesia, de que exatamente ela estava doente. A documentação médica.
E por que o conselho vinha acompanhado da condição de 1 ou 2 anos? André travou. O conciliador o olhou diretamente. Responda ao mérito. André se irritou e se voltou para mim. Sofia, não me pressiona. Você quer me envergonhar? Desta vez respondi sem desviar. Não estou te envergonhando. Você mesmo escolheu bloquear a porta. Uma frase e na sala fez-se silêncio. Ouvi claramente a caneta do conciliador pousar na mesa. Dizem que a verdade não teme o julgamento. Não sei até que ponto isso é verdade, mas sabia que não estava mentindo. Quanto à guarda do filho, André exigia a guarda compartilhada ou pelo menos que o bebê passasse os fins de semana com ele. Olga Valéria perguntou: o senhor tem residência estável. Quem vai cuidar do bebê? André respondeu que trabalhava na construção, que o horário era irregular. Respondeu a si mesmo: um recém-nascido precisa de cuidado contínuo, não de visitas quando o pai pode. Eu expus minha posição. Renda estável. Apoio dos meus pais. O bebê domiciliado na casa deles. Boas condições de vida. Não ataquei, simplesmente apresentei fatos sobre minha capacidade real de cuidar do filho. O conciliador registrou que a reconciliação era impossível e o caso foi remetido para a audiência judicial. Nos dias seguintes, André mudou de tática. Me mandava mensagens com um tom meio ameaçador, meio suplicante. Se você quer criar o filho, tudo bem, mas deve permitir que minha mãe veja o neto. Respondi breve e claro. O regime de visitas com o bebê será estabelecido pelo juiz, levando em conta a segurança dele. Não estou proibindo, mas não permitirei que ninguém o leve unilateralmente. Glória ligou para minha mãe com voz embargada. Pilar, me deixa ver o neto pelo menos um momento. Minha mãe respondeu muito suavemente, mas com firmeza. Se quiser visitar o neto, combine com antecedência e na presença de testemunhas. Não canse a Sofia. Mamãe não proibia que ela fosse avó. Proibia o caos. No dia da audiência, me sentei diante da sala e tinha as mãos geladas, não de medo de perder, mas de medo de ceder à fraqueza. Mas então olhei para o lado. Arthur dormia tranquilo nos braços da minha mãe. Me disse: se você ama seu filho, vai até o fim. Não escolherei o que não o proteja. A audiência judicial transcorreu estritamente conforme o procedimento. O juiz reconheceu que o apartamento era minha propriedade pessoal adquirida antes do casamento. A venda havia sido realizada conforme a lei, sem indícios de ocultação de bens, pois não eram comuns. André não pôde apresentar nenhuma contraprova. Apenas alegou que havíamos morado lá muitos anos. Mas convivência não se transforma em direito de propriedade. Quanto à guarda do filho, o juiz, atendendo ao melhor interesse do menor, me atribuiu a guarda unilateral. A André foram impostos o pagamento de pensão alimentícia de acordo com seus rendimentos reais e possibilidades, e foi concedido o direito de visitas ao filho na forma estabelecida. Ninguém tinha o direito de impedir isso, mas tampouco poderia abusar desse direito, criando instabilidade para o bebê. Ao ouvir aquilo, não me pus a chorar, apenas expirei, como uma pessoa que carregou um saco pesado por uma ponte e finalmente pôde soltá-lo. Saí do fórum. O vento soprava nos degraus. Me sentia igual a antes, mas mais leve, não mais leve porque alguém havia perdido, mas porque a partir daquele dia não havia mais incerteza. Na minha vida e na do meu filho havia surgido um limite claro. Depois da audiência, não senti o alívio dos filmes. Simplesmente entendi que na minha vida havia começado uma nova página, uma página que eu mesma precisava escrever. Ninguém a escreveria por mim. Arthur tinha então apenas alguns meses. Continuava se acordando com frequência durante a noite. O apertava contra mim, cheirava o cheiro de leite na roupinha e me dizia: a partir de hoje não vou perguntar por que as pessoas agem mal. Vou me perguntar como viver com dignidade. O dinheiro da venda do apartamento já estava na minha conta. Fiz tudo como havia planejado com papai. Dividi em 3 fundos claros: para criar o filho, para gastos imprevistos e para abrir meu próprio negócio. Papai, sorrindo, disse: você divide como partidas orçamentárias? Respondi: sim. O que mais temo é a confusão. Confusão é perder o controle. Mamãe, ao ouvir, me repreendeu com amor. O principal é não esquecer de comer e dormir. Mas eu sabia, comida e sono são para o corpo e a vida se constrói com disciplina. Decidi abrir uma pequena loja de produtos para mamãe e bebê, não porque estivesse na moda, mas porque entendia as necessidades reais. Havia trabalhado na rede de materiais de construção, sabia gerir fornecimento, contabilidade, contas a receber.
A transição para artigos infantis, embora em menor escala, exigia a mesma sistematização. Aluguei um pequeno ponto num bairro muito populoso. Coloquei uma fachada simples, sem extravagâncias. Os produtos eu selecionava com cuidado, priorizando fornecedores comprovados com documentação. Alguém me propôs mercadoria sem nota fiscal margem maior. Apenas sorri, margem alta com risco alto. Não é para mim. O que tem uma mulher em licença maternidade além da segurança no amanhã? Os primeiros dias estava tão ocupada que nem me dava tempo de pensar no passado. De manhã amamentava o bebê, depois recebia mercadoria. De tarde, gerenciava os pedidos online. Mamãe cuidava de Arthur, às vezes o levava para passear e cantava antigas cantigas de ninar. Ao ouvi-la, sentia que voltava ao meu lugar, ao lugar de filha na casa dos meus pais, e não de nora em casa alheia. André, por sua vez, estava tudo às avessas. Estava acostumado a ser respeitado na obra como profissional. Mas quando a notícia do divórcio se espalhou, alguns sócios de negócio começaram a se afastar. Ninguém dizia claramente, só ligavam menos, davam menos serviço. Ele me escrevia várias vezes, às vezes se queixando, às vezes me acusando. Por sua causa perdi tudo. Eu lia e ficava calada. Não o havia afundado. Ele mesmo se afundou quando escolheu aquele tratamento conosco. Glória se mudou do amplo apartamento para um cômodo alugado pequeno. Me contaram vizinhos que frequentemente ficava no corredor suspirando. Ela que morava num apartamento novo. Depois entrava no quarto e botava a culpa no André. Eu não ia visitar. Luz não me interessava. Trate os outros como quer ser tratado. Mas compaixão não significa voltar e aguentar de novo. Eu me lembrava bem de como tinham chamado de fedorento o embrulho com meu filho. Lembrava o suficiente para não demonstrar fraqueza na hora errada. E então surgiu a Cristina, já não como nome apagado em notas fiscais e mensagens. Um dia, eu estava entregando um pedido num edifício de escritórios e a vi na entrada com o cabelo arrumado, lábios vermelhos brilhantes, animada com um homem. Ao me ver, se surpreendeu por um momento e então sorriu com um sorriso muito estudado. Sofia, quanto tempo? Fiquei parada. Não me lancei a gritar nem a atacá-la. Apenas senti cansaço de gente para quem os sentimentos alheios são diversão. Respondi cortês. Oi. Ela riu como se fôssemos íntimas amigas. Não pensa nada de errado. Eu não queria me intrometer no seu negócio com o André. A olhei diretamente nos olhos e disse em voz baixa, mas firme: se não quisesse se intrometer, a senhora não estaria nessa história. O sorriso no rosto da Cristina congelou. Tentou rebater algo, mas então simplesmente foi embora. Não a persegui. Me sentei no carro e pensei: quem semeia vento colhe tempestade. Antes ou depois, eles mesmos colherão os frutos dos seus atos. Não preciso me sujar. Tempos depois, soube que André havia sido obrigado a trabalhar como entregador para ter algum dinheiro. Já não tinha bom carro, nem roupa limpa de trabalho, vivia no dia a dia. Glória, por sua vez, cada vez mais se agarrava a ele e o reprovava. Aquele círculo vicioso os prendeu exatamente igual que em seu tempo tentaram me prender a mim com o nome de obrigações de nora. Não me deleitava com isso. Trabalhava em silêncio. Cada tarde, ao terminar com os pedidos, abria o livro de contabilidade, anotava receitas e despesas, estoque, até o calendário de vacinas do bebê. O bebê crescia semana a semana, as bochechas arredondando, os olhos clareando. Cada vez que sorria, eu entendia que minha decisão havia sido a certa. Uma vez papai, ao me ver conferindo mercadoria à tarde da noite, disse em voz baixa: pesa muito, filha. Sorri e respondi sinceramente: pesa, mas não é humilhante, pai. Sustento a vida eu mesma. Papai ficou em silêncio e assentiu. Aquele aceno valeu mais do que todos os consolas, porque confirmava o que havia aprendido depois da tempestade. Uma mulher não precisa se vingar com grandes palavras, só precisa viver com dignidade, com segurança. E a vida sozinha coloca tudo em seu lugar. Desde que abri a loja, estava tão ocupada que às vezes esquecia de olhar para o calendário. Mas a vida, como se sabe, está cheia de ironias. Quanto mais ocupada você está e mais quer viver em paz, mais insistentemente o passado bate à sua porta como uma corrente que se enfia por uma fresta que você não teve tempo de vedar. Um dia de fim de semana eu estava contando o estoque de leite de fórmula quando o telefone tocou. Número desconhecido. Quis rejeitar, mas os clientes costumam ligar de números novos, então atendi. Do outro lado, uma voz masculina rouca e apressada: Sofia. Sou conhecido do André. Parei por um momento. Você ligou errado. Não liguei errado, se apressou a voz.
Só queria te dizer que André tem dívidas e estão atrás dele. Você é a ex-mulher. Talvez saiba como influenciá-lo. Ou Cortai, não tenho nada a ver com os assuntos financeiros dele. Se ele te deve dinheiro, resolve diretamente com ele. Desliguei. O coração me bateu rápido por alguns segundos, mas depois se acalmou. Estava acostumada a que as pessoas tentassem me envolver nos problemas delas só porque em algum momento fui parte da família. Mas também entendia que essas ligações não são casuais. Algo havia acontecido de verdade. À tarde, a corretora Marina me escreveu: "Você ouviu as novidades?" André faliu. Respondi apenas: "Sei por alto." Não perguntei mais. Não queria transformar a tragédia alheia em assunto de curiosidade, mas as notícias me encontravam sozinhas. Uma das minhas clientes habituais, que morava perto do bairro onde André e a mãe alugavam o cômodo, deixou escapar: "Sofia, ontem em nosso edifício teve tanto barulho. Chegaram uns homens com tatuagem exigindo dívida, batendo na porta. Ouvi que uma velhinha desmaiou. Eu estava com um pacote de fraldas nas mãos." Os dedos entorpeceram levemente. Fiz apenas uma pergunta bem baixinho, como se chamava a velhinha. Dizem que Glória é mãe de um entregador. Assenti sem dizer nada. As pessoas provavelmente esperavam que eu perguntasse, me queixasse. Mas simplesmente entreguei a mercadoria, cobrei e desejei um bom dia. Quando a porta se fechou, me sentei na cadeira e fitei o vazio. Na cabeça me veio o ditado: a ganância rompe o saco. Antes, Glória e André cobiçavam poder no lar. Queriam estar por cima. Agora aquela cobiça se transformara em sede de dinheiro fácil e os havia levado ao mesmo beco sem saída. Mais tarde, aos pedaços de frases, sem perguntar a ninguém, pude montar o quadro. André perdeu o trabalho na obra. Sem dinheiro e com o amor próprio ferido, queria se recuperar rápido. A Cristina, que antes era doce como mel, lhe propôs um investimento vantajoso com altos rendimentos. Prometia lucros semanais. Bastava colocar o capital inicial. Mostrava capturas de tela de transferências. Se gabava de como alguém já havia ganho muito. Para alguém que estava desesperado e queria provar que ainda estava em forma, era uma isca irresistível. André pediu emprestado como antes me reprovava pela minha prudência. Sem documentos a juros altos, com devolução rápida. Recebeu o dinheiro e quase tudo transferiu para Cristina, acreditando que em poucas rodadas recuperaria o seu. Mas a armadilha se fechou. A Cristina desapareceu, desligou o telefone, deletou os contatos, o bloqueou em tudo. André entrou em pânico. Corria de um lado para o outro, mas quanto mais corria, mais evidente ficava o problema. Os credores o encontraram. Primeiro ligavam, depois foram ao cômodo alugado. Ficaram no corredor e batiam na porta como se quisessem derrubá-la. Os vizinhos entreabriram a porta, espiaram e logo a fecharam com medo de se envolver. Contavam que naquele dia Glória chorou e gritou com André: "Te falei, não se mete com essa mulher." André gritou de volta: "Mãe, cala a boca." As portas do cômodo alugado eram finas e os gritos ecoavam por todo o corredor. Depois se ouviu um baque surdo. Glória caiu. Alguém chamou o SAMU. Ela teve um AVC leve. Um lado do rosto se torceu, metade do corpo ficou paralisado. Quando soube disso, não senti malícia. Fiquei assustada. A doença não é algo com que se mede forças. Mas não corri até eles. Em seu momento já havia demonstrado fraqueza, em seu momento já havia pensado no bebê e acabei no corredor com a cicatriz sem sarar. Não podia colocar meu filho em risco de novo. André me ligou uma vez depois disso. O número dele apareceu na tela. Fiquei longo tempo olhando antes de atender. A voz estava rouca como de alguém que não havia dormido muitas noites. "Sofia, mãe está no hospital. Estou num buraco enorme." Não perguntei em qual hospital. Perguntei o que havia que perguntar. "O que você precisa?" André hesitou. "Queria te pedir um empréstimo. Vou devolver aos poucos." Fechei os olhos por um segundo. Na cabeça cruzou a imagem de Arthur dormindo no Moisés e depois a imagem do corredor frio naquela noite. Essas duas imagens me puxavam em direções opostas. Abri os olhos e disse devagar: "André, não vou te emprestar dinheiro. Tenho um filho pequeno. Posso te dar o contato da advogada Olga Valera se você precisar de orientação sobre as dívidas e um acordo legal de parcelamento." André emudeceu e então cuspiu com veneno. "Que cruel você é." Não reagi. Disse apenas uma frase que havia há tempo guardado: "Não sou cruel. Simplesmente não sou mais tola." Desliguei.
As mãos me tremeram levemente, não de arrependimento, mas da consciência de que a partir daquele momento nossos caminhos se separaram definitivamente. Na vida se diz que sangue não é água, mas entre André e mim havia sobrado apenas a obrigação para com o filho conforme a sentença. Já não havia o que chamam de apoio. Naquela tarde voltei para casa, peguei Arthur no colo e o beijei na bochecha. Ele riu e agitou os bracinhos, tentando pegar a luz da lâmpada. Me senti tão leve como se acabasse de tirar dos ombros uma pedra que havia carregado o ano inteiro. Não porque havia vencido, mas porque havia conseguido atravessar tudo aquilo. Passou um ano. A São Paulo chegou uma primavera antecipada. O tempo já não era tão cinza como no dia em que recebi alta da maternidade, mas no vento ainda se notava um frio oculto, como recordações que parecem esquecidas, mas às vezes, ao tocá-las, fazem estremecer. Meu Arthur já havia aprendido a se levantar se apoiando em alguma coisa, e ao me ver estendia os bracinhos contente. Estava ocupada com a loja, com o bebê, mas essa ocupação era tranquila. As noites continuavam agitadas, porque ele se acordava com frequência, mas na alma já não havia mais a sensação de que me perseguiam, me esmagavam. Dizem que cada um tem sua época na vida. Eu acreditava que a nossa havia mudado. Pelo primeiro aniversário não organizei uma grande festa. Simplesmente fui com ele ao shopping mais próximo, comprei uns sapatinhos pequeninhos, uma jaquetozinha nova e me sentei na praça de alimentação para comer uma moqueca para lembrar o sabor da juventude. Mamãe dizia: no primeiro ano do bebê, a mãe deve se alegrar para transmitir boa energia. Sorri. Sim, alegrar com moderação, mãe. De alegria demais também se cansa. Papai veio conosco. Não pegou o neto por muito tempo com medo de deixá-lo cair, mas caminhava ao nosso lado e às vezes ajudava com o carrinho. Mamãe carregava Arthur no colo e o fazia rir. Os olhei e na alma entrou calor. Existe certa felicidade que não precisa de luxo. Precisa das pessoas certas no lugar certo. Na área de retirada de pedidos da praça de alimentação, ouvi um dos funcionários dizer: moço, por favor, se afaste. Tá obstruindo a passagem. Me virei por instinto. Um entregador com uniforme de empresa de motoboy se enrolava com o celular buscando o código do pedido. A jaqueta estava desbotada, os tênis com lama seca, estava de cabeça baixa, o boné puxado sobre os olhos. O rosto estava metade coberto com a máscara. Não pensei em olhar, lo de frente até ele levantar a cabeça. Aqueles olhos eu reconheci, os olhos de André. Por um momento fiquei paralisada, não porque ainda o amasse, nem por malícia, mas pela sensação de que a vida havia colocado tudo em seu lugar com exatidão demais. Um ano atrás eu estava com um bebê no corredor da minha própria casa, e ele no umbral como dono. Um ano depois, ele estava aqui, no meio do burburinho, e pediam que se afastasse para não atrapalhar. André também me reconheceu. Vi como ficou rígido, como se puxassem ele para trás. A mão parou. O celular quase caiu. O olhar se moveu de um lado para o outro e pousou em Arthur. Meu filho naquele momento abraçava minha mãe pelo pescoço e olhava ao redor curioso. Ao ouvir vozes, se virou e olhou para André como para um estranho. Nenhum reconhecimento, apenas o olhar curioso de um bebê para um rosto desconhecido. André deu um passo à frente e parou. Olhou para a roupa suja, depois para mim vestida com cuidado e de novo para o filho. Aquele passo atrás não foi de cortesia, mas de vergonha. O amor próprio masculino às vezes pesa mais do que aquela sacola que ele carregava nas mãos. Mamãe, ao ver que eu havia parado, perguntou em voz baixa: "O que houve, filha?" Não respondi logo. Apenas peguei Arthur dos braços dela. O bebê me abraçou forte pelo pescoço e riu sem saber que à sua frente estava um homem cujo coração talvez se partisse naquele momento. O apertei contra mim, sentindo seu calor, e entendi que na minha cabeça tudo estava claro. André moveu os lábios. O ouvi sussurrar quase sem voz: "Sofia, se fosse eu um ano atrás, provavelmente teria tremido, chorado, querido perguntar: como você pôde? Mas a eu de hoje já não precisava de respostas. Todas as respostas que precisava ele me deu naquela noite diante da porta fechada. Olhei para André uma vez sem condená-lo, sem desprezá-lo, apenas como para uma pessoa que em outro tempo foi próxima e agora havia se tornado estranha. Não disse nada. O funcionário voltou a se dirigir a André. Desta vez mais alto: "Entregador, se afasta, por favor. Os clientes estão passando." André estremeceu. Se afastou apressado e murmurou vezes com licença, se desculpando com o funcionário, mas não se atreveu a se desculpar comigo. E entendi. Pedir desculpas para mim era para ele mais difícil do que para o mundo inteiro, porque pedir desculpas para mim
significaria reconhecer que realmente havia errado, que havia se comportado de forma miserável. Passei por ele com o bebê no colo. Nos separavam apenas alguns centímetros. Ouvi sua respiração pesada, o farfalhar da sacola. Ele estava ali, levemente encurvado, como se carregasse sobre os ombros todo o peso de uma vida fracassada. Depois de alguns passos, não me virei. Não havia necessidade. Meu filho riu sonoramente e me deu tapinhas no ombro. Me senti tão leve, como se acabasse de soltar um peso que havia carregado um ano, não porque havia vencido, mas porque havia sido capaz de atravessar tudo aquilo. No carro a caminho de casa, mamãe, olhando para Arthur, disse alegre: "Nosso neto passeou bem hoje. Tá sorrindo com todos os dentes." Papai me olhou pelo espelho retrovisor e perguntou em voz baixa: "Tá bem, filha?" Assente. "Sim, pai. Estou bem. De verdade." E foi o que entendi depois de tudo o que vivi. Na vida, há momentos em que é preciso aguentar para manter a paz. Mas aguentar não significa abrir mão do direito a uma vida digna. Quando uma mulher é expulsa da porta da sua própria casa no momento mais vulnerável, não é para gritar de dor, é para se levantar e agir pela via legal, com documentos, pelo caminho certo. Dizem que o bem vence, é verdade. Mas o bem precisa ser acompanhado da razão para não colocar sua vida nas mãos de outros. Se vocês, queridos ouvintes, consideram esta história exemplar e ela chegou ao coração de vocês, por favor, deem um like. Se tem algum pensamento, deixe um comentário para que o canal tenha estímulo para continuar. Obrigada por ouvir até o final. Desejo a todos saúde e paz. Até breve, até novos encontros em nosso canal.